A morte da Marília Mendonça, essa cantora maravilhosa que empoderou as mulheres nos últimos anos, a morte de Paulo Gustavo, aquele humorista inteligentíssimo, refinado, e a morte de tantas pessoas importantes, e mais a morte de pessoas simples que nem aparecem na mídia. São mais de 600 mil pessoas que perderam a vida nesses últimos anos no Brasil. Nós podemos dizer que o Brasil está de luto, o meu coração está de luto, o seu coração está de luto. Você acredita? Eu chorei na morte do Paulo Gustavo e chorei na morte da Marília Mendonça. E eu nem os conhecia tanto, eu chorei mais pelo sentimento de perda mesmo, porque luto é perda, luto é dor, luto é sofrimento, luto é a sensação de que você perdeu para sempre uma pessoa querida, um ente amado, ou até mesmo um animal de estimação, ou até mesmo um emprego que faz sentido, um emprego que te dá sentido. Hoje a mídia, a internet, padronizam a forma como as pessoas reagem ao luto. As pessoas são diferentes. O luto é diferente para cada pessoa. Cada pessoa reage diferentemente à perda de um ente querido. E aí hoje eu quero conversar com você sobre as 7 maneiras diferentes que nós temos para reagir ao luto, cada um à sua maneira. E a primeira maneira, segundo Elizabeth Kübler-Ross, no livro A Morte e o Morrer, a primeira maneira é a negação. Já está circulando pela internet que Marília Mendonça estava viva depois que o avião caiu. Era impossível que alguém estivesse vivo ali. Mas isso é um instrumento natural. Quem quer acreditar que perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o amor da sua vida? Mesmo os negacionistas do coronavírus estão agindo como uma forma de reagir ao luto, porque eles não querem encarar, ou não podem, ou não têm estrutura psicológica suficiente para encarar a realidade. Então nós negamos. Imagina, é muito comum, inclusive, a pessoa nega de tal forma que ele chega a ver a imagem do outro que partiu e ele não consegue aceitar que perdeu mesmo, que a outra pessoa morreu e já não está mais aqui. Esta forma é uma forma natural da mente se defender do sofrimento. Mas quando cai a ficha, uma outra forma, também segundo Elizabeth Kübler-Ross, é a revolta, não é? A revolta. A pessoa se revolta, ela fica com raiva de Deus, com raiva da vida, fica irada, perde completamente o controle emocional e alguns até têm surtos de ira diante da dor e do sofrimento da perda. Mas uma outra forma de reagir ao luto é a barganha. Depois da negação, depois da revolta, vem a barganha. É quando as pessoas se apegam às suas crenças religiosas, à sua forma de compreender a Deus, e aí faz promessas, negócios, e fala: Senhor, se tu me der mais 10 anos de vida, ou se tu trouxer aquela pessoa de volta, eu vou ser fiel, eu vou fazer uma promessa, eu vou te dar alguma coisa em troca. E essas pessoas tentam barganhar com Deus a vida de alguém querido, a vida de um ente querido, a vida de alguém amado. E tratam a sua relação espiritual com Deus como se fosse um negócio. E isso é profundamente natural diante da dor, diante da perda de um ente querido ou até da perda da própria saúde. Mas depois que vem esta barganha, uma outra forma de enfrentar esse luto, não é? É a depressão. Muitas pessoas deprimem mesmo. E deprimem para valer. E não precisa ser uma depressão de grande mal. Neste caso é uma depressão reativa. É a tristeza
que diminui a produção de endorfina, de serotonina e de ocitocina no cérebro, e a pessoa fica paralisada pela dor e tem todos os sintomas de uma depressão de grande mal. Aqui eu faço um alerta. Se a depressão passar de 3 meses, aí vira depressão mesmo, e não só a depressão do luto, e aí precisa de ajuda, não é? Mas depois da depressão vem a aceitação. A pessoa aceita aquela realidade. Perdeu mesmo. Perdeu. Perdeu um ente querido, perdeu um ente amado, e aí se instala a dor, o desespero, o sofrimento e, inevitavelmente, as lágrimas. E as pessoas ficam tentando racionalizar. Líderes religiosos dizem assim: mas nós estamos aqui para agradecer a Deus. Eu lembro que um jovem de 25 anos morreu de repente, e aí no ofício fúnebre dele, vários líderes religiosos diziam: nós estamos aqui para agradecer a Deus, nós vamos nos alegrar com a morte dele. Gente, isto é loucura. Não tem como se alegrar com a morte de ninguém. E como este jovem era meu aluno, eu era diretor da faculdade dele no Mackenzie, me deram a palavra e eu falei: nós estamos aqui para chorar. E até aqueles que tinham falado que não deveríamos chorar, choraram comigo. E aí é aceitação. A pessoa partiu. Mas poucas pessoas consideram, e essa observação é minha, é fruto das minhas pesquisas de 30 anos estudando luto, perda e depressão, não é? Uma outra saída é a síndrome do coração partido. Na síndrome do coração partido, o sujeito pode ter alterações cardiovasculares que podem levar até ao infarto fulminante do miocárdio, pasmem, sem sofrer nada do coração. Quem descobriu a síndrome do coração partido foi um médico japonês há 40 anos. Muitos executivos japoneses morriam de repente. E aquele médico foi examinar a causa dessas mortes e ele descobriu que aqueles executivos, aqueles jovens que morriam de repente, nos 2 anos anteriores, tinham passado por uma perda muito grande, uma dor muito grande. Eu, inclusive, gravei um vídeo sobre a síndrome do coração partido, está em nosso canal, você pode assistir se quiser para compreender melhor. E aí o que ocorre? A pessoa não tem nada no coração, não tem nada no sistema vascular, está tudo normal, está tudo natural, mas diante da dor, da perda de um ente querido, a aorta se contrai e impede a passagem de sangue, e a pessoa pode ter queda de pressão brusca até a fibrilação do coração, a perda da consciência, o desmaio, que é muito comum, e muitas vezes até a morte. Mas uma outra forma de reagir ao luto é a mania. Existem pessoas que, diante da perda de alguém, elas reagem de que forma? Trabalhando sem parar. Tornam-se workaholics. Trabalham do amanhecer até a madrugada. Eu lembro-me de uma mulher que atendi no consultório que me deu o seguinte relato. Na minha família, quando morre alguém, todas as mulheres da família resolvem reformar as casas, limpar tudo, lavar tudo, e nós ficamos meses trabalhando sem parar, que é a forma que nós temos para esquecer a dor e a perda de um ente amado. Mas a última forma de enfrentar o luto, porque cada um vai enfrentar do seu jeito. Um poderá negar, o outro poderá ficar irado, o outro poderá ficar deprimido, o outro poderá ficar revoltado, o outro pode ter a síndrome do coração partido, o outro pode estar em estágio de mania, o outro pode aceitar. Mas a última forma é a ressignificação do luto. É aceitar que talvez a única certeza que nós temos diante da vida é a morte. É aceitar que morrer pode não ser o fim. Por quê? Porque nós vamos continuar existindo. Aqueles que morreram, que nos foram tão caros,
continuam existindo em nossa memória e em nosso coração. E para aqueles que creem em Deus, como eu creio, a metáfora que eu tenho da morte é a metáfora da lagarta que vira borboleta e voa pelo espaço sem fim. E eu concluo esta fala, esta reflexão sobre o luto com mais uma metáfora. Nós saímos do coração de Deus. Um dia, a qualquer hora, em qualquer lugar, nós voltaremos para o coração de Deus. O que importa é o que nós vamos fazer nesse intervalo.